Olá, eu sou a Márcia Valquíria, estão lembrados de mim? Estamos aqui de novo para falar a respeito hoje do credenciamento e da inexigibilidade de licitação, mas o credenciamento como hipótese de inexigibilidade de licitação. Em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês o seguinte: o credenciamento ele já existia no mundo jurídico da prática, ele já estava aí na época da Lei 8.666, e aqui eu falo na época, mas ela não deixou de vigorar ainda, mas vocês entendem o que eu estou querendo dizer. As duas leis estão vigorando ao mesmo tempo. O credenciamento ele já era praticado, essa é a questão. Ele já era praticado na medida em que a administração ela divulga um edital para credenciar empresas que se dispõem a atender as condições daquele edital para a administração. Então, vou dar um exemplo, determinada administração quer credenciar clínicas de olhos, clínicas oftalmológicas, né? Então, como fazer para que essas clínicas sejam credenciadas e elas venham a prestar serviço na realidade, não é para a administração, é em nome aí da administração, para o usuário. Esse é um exemplo, né? Na área da saúde se usa muito credenciamento. E agora a Lei 14.133, o que ela fez? Ela abarcou lá dentro dos procedimentos auxiliares, ela trouxe para dentro dos procedimentos auxiliares, ou nomeando como procedimento auxiliar o credenciamento. Então ele tem um tratamento jurídico a partir de agora, como um procedimento auxiliar. Os procedimentos auxiliares estão previstos no artigo 78 da lei, no seu inciso 1 está o credenciamento, né? O credenciamento, portanto, ele se destina àquelas empresas ou pessoas pessoas jurídicas ou físicas, que se disponibilizam a atender às condições do edital, que por sua vez, edital este que é construído nos termos de um determinado regulamento. Quais são as características do credenciamento? Que tipos de credenciamento a gente está falando aí? Então eu posso dividir em 3. Primeiro, o credenciamento que vai trazer uma contratação paralela e não excludente, ou seja, todas aquelas empresas que se disponibilizarem e que atenderem às condições de edital, se disponibilizando a serem contratadas pela administração, essas empresas, elas são todas contratadas, né? Então, no exemplo que eu dei anteriormente sobre clínicas, no interior do estado, a administração que está na capital precisa, por exemplo, de clínicas, ou até numa cidade como São Paulo, numa cidade grande, em que essas clínicas estão alocadas em vários bairros, né, todas as clínicas serão contratadas ao mesmo tempo. Então, por isso que a gente fala em contratação paralela e não excludente. E atenção, por que a ligação do credenciamento com a inexigibilidade de licitação? Porque, num primeiro momento, a gente tem a licitação, né? No primeiro momento é publicado um edital e aquelas empresas que atenderem às condições de habilitação daquele edital, que concordarem, na verdade, com os preços que a administração coloca naquele edital, por exemplo, da Associação Médica Brasileira, né? Então eles vão cobrar exatamente o que está ali no edital pelos procedimentos. Então estas empresas, as que atenderem, elas serão todas contratadas, mas nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim, a gente vai falar daqui a pouco. Mas na medida em que elas serão contratadas num momento posterior, aí vem a inexigibilidade de licitação, porque não há mais competição, porque todas atenderam às condições daquele edital e elas estão sendo contratadas de forma direta. Então, é uma nova forma de contratação, mas já existia na época da 8.666, mas agora, ainda bem, ela veio para o contexto da 14.133. Então, primeiro, paralela e não excludente. Em segunda, com seleção a critério de terceiros, então são terceiros
que vão buscar a empresa, elas estão lá, vamos dizer assim, stand-by, e terceiros vão fazer essa seleção, fica a critério do beneficiário. E outra forma de se fazer um credenciamento, quer dizer, outra chance desse credenciamento existir, outro requisito, é em mercados fluidos. Né? O que significam mercados fluidos? A administração, ela não tem exatamente uma certeza do escopo daquele contrato, porque há uma flutuação em relação ao valor da contratação. Então, a gente chama isso de mercado fluido. Então, isso aqui é absolutamente justificado que se faça um credenciamento. Eu até diria que, nesse momento, o credenciamento ele é a única forma que a administração possui de contratar uma empresa para lhe beneficiar. Muito bem, o credenciamento, ele precisa de um regulamento. Aliás, nós temos na Lei 14.133 em torno de 50 regulamentos. Então, 50 regulamentos é muito regulamento, e que a União, através de portarias, né, do Ministério, evidentemente, né, portaria SEGES, Secretaria de Gestão, do Ministério do Planejamento, a União já está providenciando uma série de regulamentos sobre a Lei 14.133. Esses regulamentos não foram todos editados, esperamos que até 1º de abril de 2023 eles venham. Mas o credenciamento a nível de estado e município, ele já pode ser providenciado, e a administração ela vai estabelecer aí num regulamento quais são as regras que devem compor esta figura agora jurídica, essa figura do credenciamento. Quais são as principais regras, portanto, do credenciamento? Divulgar num edital aquilo que o próprio regulamento já estabelece, né? As características das empresas que se quer, o valor daqueles procedimentos, que tipo de serviço vai ser executado, isso tudo deve estar no edital. E se todos puderem ser contratados ao mesmo tempo, mas se todos não puderem ser contratados ao mesmo tempo, quais serão os critérios objetivos para dizer, não, agora é essa empresa, depois vai ser aquela empresa? Porque tem essa questão, né, que se discute isso desde que o credenciamento foi adotado. No âmbito federal, o credenciamento é muito comum. Então, assim, vamos supor, existe uma ordem de empresas a serem contratadas, que vão celebrar um contrato com a administração, um contrato de credenciamento. Elas serão credenciadas junto à administração pública. Qual a que vem primeiro, qual a que vem depois, qual a que vem em terceiro lugar, em que momento a quarta vai aparecer. Então, isso nós vamos ter que ter critérios objetivos no edital e no regulamento para organizar esse credenciamento da administração. As condições padronizadas do credenciamento, elas estão lá dispostas no artigo 79, incisos 1 e 2, ok? Inclusive, o valor dessa contratação é algo muito importante, ou vai seguir uma tabela ou não vai seguir uma tabela, mas isso tem que estar em regulamento, em edital. Como eu disse para vocês, os mercados fluidos, eles são bem atendidos pelo credenciamento. Já temos várias experiências no Brasil a respeito disso. E definir mercado fluido, gente, mercado fluido é difícil, é aquele termo jurídico indeterminado, né? O que é mercado fluido? É um mercado em que a gente não tem uma regra fixa estabelecida para aquela contratação. Quer dizer, o valor principalmente que impacta esse tipo de contratação, ele faz parte aí do mercado fluido. O objeto do contrato, importante se dizer, o objeto do contrato, ele não pode ser cometido a uma empresa que não participou desse processo de credenciamento. Vou repetir. O processo de credenciamento, ele é destinado apenas às empresas que se
qualificaram na licitação. Não há a possibilidade, a mínima possibilidade de existir uma subcontratação. Então, eu não posso botar uma empresa no meu lugar, porque foi eu que venci a licitação. Se eu venci a licitação com os meus documentos, eu não posso chamar uma empresa. Não esqueçam que a gente está falando de uma inexigibilidade de licitação, né? Eu não posso colocar uma empresa aí no lugar para ela trabalhar e em prol da administração, oferecendo serviços aí para a comunidade. E, por fim, uma questão importante aí é que pode haver uma denúncia por qualquer das partes, né? No contrato e no prazo fixado no edital. Então, qualquer das partes pode denunciar o contrato no credenciamento. Então, era isso que eu tinha para falar hoje a respeito do assunto e espero vê-los numa próxima oportunidade.